Na abertura do show Trem Azul, que estreou aqui em São Paulo no dia 22 de julho de 1981 e foi seu último espetáculo, Elis Regina declamava o seguinte texto: Agora, o braço não é mais o braço erguido num grito de gol. Agora o braço é uma linha, um traço, um rastro espelhado e brilhante. E todas as figuras são assim. Desenhos de luz, agrupamentos de pontos, de partículas, um quadro de impulsos, um processamento de sinais. E assim, dizem, recontam a vida. Agora retiram de mim a cobertura de carne, escorrem todo o sangue, afinam os ossos em fios luminosos, e aí estou, pelo salão, pelas casas, pelas cidades, parecida comigo. Um rascunho, uma forma nebulosa feita de luz e sombra, como uma estrela. Agora eu sou uma estrela. E de fato, pouco tempo depois, no dia 19 de janeiro de 1982, há exatos 40 anos, ela virava uma estrela. Mas afinal, por que Elis Regina Carvalho Costa, gaúcha, nascida em Porto Alegre no dia 17 de março de 1945, foi tão fundamental para a música popular brasileira? É o que nós vamos descobrir agora. Eu sou Átila Almada e este é o canal da Almada Consultoria. Elis nasceu numa provinciana Porto Alegre, que não daria, obviamente, a ela a chance de ter uma carreira de projeção nacional, não ao menos naquela metade do século XX. Elis cresceu ouvindo a Rádio Nacional, que tocava na sua casa, com seus pais Erci e Romeu, e 5 anos mais tarde, seu irmão Rogério. Elis começou a cantar muito jovem. Com 11 anos, ela participou do programa Clube do Guri na Rádio Farroupilha pela primeira vez. Depois foi para a Rádio Gaúcha. E aos 19 anos, em 1964, chegou no Rio de Janeiro para tentar a sorte como cantora. Foi no Beco das Garrafas que Elis fez o seu primeiro show, uma espécie de templo dos novos músicos ali no bairro de Copacabana. Ela foi recusada num teste para o musical Pobre Menina Rica, de Vinícius de Moraes e Carlos Lyra, mas, um pouco depois, em 1965, deu a volta por cima quando defendeu, no primeiro Festival da Música Brasileira, na então TV Excelsior, a música Arrastão, trazendo para o estrelato, além de si própria, o jovem compositor Edu Lobo, que começava uma parceria com ninguém menos que Vinícius de Moraes. Elis foi pedra angular de tudo que foi compositor de qualidade na música popular brasileira. Ela tinha um faro apuradíssimo para novos talentos de melodia, de letra. Então, dentro da língua portuguesa, não se pode falar da música brasileira sem falar de Elis Regina. Nós falamos normalmente muito dos compositores, falamos de Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Tom Jobim. Mas Elis foi aquela que congregou todos estes e outros, a quem deu a primeira chance, ou então a chance de voltar a ser gravado, voltar a ser falado, e impulsionar as carreiras. Eu fiz aqui uma pequena lista de compositores que Elis trouxe ao reconhecimento, ou então devolveu ao estrelato. Além de Edu Lobo, de quem eu já falei, Elis lançou em 1966 Milton Nascimento, quando gravou dele a Canção do Sal no seu disco daquele ano. Gilberto Gil e Caetano Veloso já eram conhecidos na Bahia, mas não ainda em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vale lembrar que a Tropicália explodiria no festival de 1967. Um ano antes, também em 66, Elis gravou de Gil Louvação junto com Jair Rodrigues no disco 2 na Bossa, que era o disco gravado no programa Fino da Bossa que ela e Jair apresentavam na TV Record de São Paulo. Elis também gravou naquele mesmo ano Roda e Lunique 9 de Gil. Gravou Samba em Paz e Boa Palavra de um desconhecido Caetano Veloso. E seguiu lançando compositores ou parcerias inusitadas de compositores famosos. Foi uma das primeiras a gravar, por exemplo, Baden Powell com o então muito jovem Paulo César Pinheiro em Lapinha, que venceu a primeira Bienal do Samba de 1968. Trouxe ao público Ivan Lins, quando em 1970 gravou Madalena em um compacto. Do Ceará, ela abençoou a carreira de Raimundo Fagner ao gravar Mucuripe, no disco de 1972, música feita com o então desconhecido Belchior,
que ela gravaria mais tarde como compositor solo, em 76, lançando no disco Falso Brilhante, Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Elis gravou uma das músicas mais emblemáticas de Tom Jobim, Águas de Março, primeiro no seu disco solo em 72, depois num disco que fez com o Tom em 74, que é considerado por críticos musicais um dos melhores álbuns do mundo. Elis trouxe novamente à cena Renato Teixeira, o paulista do interior, ali da região de Taubaté. Renato, que já tinha gravado alguns discos, mas que não era tão conhecido do grande público. Elis ouviu e cantou Romaria, que virou um grande hino, e colocou Renato Teixeira na trilha do sucesso musical novamente. De uma garota de 20 anos, chamada Fátima Guedes, Elis cantou Meninas da Cidade, no show Transversal do Tempo. E no show essa mulher incluiu 11 fitas, gravada depois no disco Saudade do Brasil. Elis descobriu um jovem Ginga quando gravou da parceria dele com Paulo César Pinheiro, Bolero de Satã, no disco Essa Mulher, um dueto memorável com o grande Calbi Peixoto. Ela repatriou Tim Maia, que era amigo da turma da Jovem Guarda, mas partiu para os Estados Unidos e quando voltou ao Brasil encontrou todas as portas fechadas. Foi Elis que em 1970, no disco Em Pleno Verão, gravou junto a ele These Are the Songs, e daí então possibilitou que o primeiro disco de Tim fosse gravado. Foi Elis também que descobriu o talento de músico de João Bosco e do seu eterno parceiro Aldir Blanc, quando gravou Bala com Bala em 72. Claro que a mais conhecida da dupla foi o Bêbado Equilibrista, que ela gravou em 79, mas ela abriu as portas do mundo do disco para eles. Elis gravou um novo Thomas Roth, conhecido como produtor musical, mas gravou Quero no álbum Falso Brilhante, e dos seus músicos, Nathan Marques e Crispim Del Cistia, que tocavam na sua banda, gravou em 77 A Dama do Apocalipse. Fora isso, Elis deu voz aos grandes compositores do Clube da Esquina. Elis tem interpretações antológicas para Atrás da Porta, de Chico Buarque, O Mestre Sala dos Mares, de João e Aldir, as músicas do Tom, que ela gravou no disco com ele. Ela fazia shows e espetáculos pelo Brasil, lotados, shows com grande público, e só não teve uma grande carreira internacional porque não quis. Em 1968, ela foi à Olympia, em Paris, e teve que voltar 6 vezes ao palco. Elis gravou um disco com o grande gaitista Toots Thielemans. Elis deveria ter gravado com Wayne Shorter e tantos outros. Mas todos estes se renderam à beleza do canto e à perfeição técnica de Elis Regina, que marcou a história da música popular brasileira exatamente por isso, pela qualidade do repertório, mas não só como cantora, e sim também como pessoa, como uma pessoa que foi extremamente ativa na luta pelos direitos sociais, que defendeu as pessoas que eram, à época, minorias, e que se alinhou ao que era possível se alinhar na busca por um país mais justo e mais livre numa época de repressão. Hoje, nós celebramos os 40 anos do legado de Elis, não da morte. Porque, como dizem estas placas de rua que foram fotografadas em Porto Alegre, mas que se espalharam pelo Brasil inteiro, Elis vive. Vive porque deixou registrada a sua voz, o seu canto e a sua força de mulher dentro de cada um de nós. E esse pequeno vídeo é uma homenagem singela para celebrar a maior cantora brasileira de todos os tempos. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer mais os nossos conteúdos, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe sempre a Almada Consultoria. A gente se vê já já. Um grande abraço.